Irmãos, dando continuidade aos nossos estudos em Provérbios, hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto que, infelizmente, é muito perceptível na nossa nação, na nossa cultura brasileira, mas nós vamos ver que esse não é só um mal do brasileiro, esse é um mal da humanidade. Devido à queda do pecado, nós vamos falar sobre a injustiça. E principalmente vamos tratar da injustiça em dois casos muito específicos. Quando o inocente é declarado culpado e quando o culpado é declarado inocente. Nós vamos então ver a respeito de como Deus reage à injustiça no capítulo 17 de Provérbios, o verso de número 15. Apenas um versículo, mas que carrega profundas lições para nós essa noite. Provérbios, capítulo de número 17, o verso de número 15. Estarei lendo uma vez, depois peço que todos nós leiamos, até como uma forma de nós memorizarmos este versículo. A palavra do Senhor nos diz, Provérbios 17, 15: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Repita comigo. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Vou me resguardar a não usar exemplos muito presentes para não gerar sentimentos efervescentes nossos, mas vou citar dois casos. Um caso no Brasil e um caso que ficou mundialmente conhecido nos Estados Unidos, e ambos em 1994. O primeiro é um caso onde inocentes foram culpados. É o caso da escola base em São Paulo, em 1994, quando eles foram condenados por estarem fazendo covardia com seus alunos. Adultos entendam o eufemismo dessa palavra covardia. E o problema é que depois que eles foram sentenciados, depois que eles foram presos, é que descobriu-se mais para frente que eles não haviam sido responsáveis pelo que eles estavam sendo condenados. Inocentes que foram tidos por culpados. Porque a mídia comprou essa situação e fez com que as pessoas acreditassem que eles realmente tinham sido culpados. Um outro exemplo agora, o exemplo quando um culpado é inocentado, é o famoso caso da celebridade norte-americana O.J. Simpson, quando ele, em 1994, nos Estados Unidos, ele, acusado de ter matado a sua, na época, ex-esposa e o irmão dela, devido aos seus recursos e devido à presença da mídia, que ele era uma figura bem carismática, eles então o inocentaram. E anos depois descobriram que realmente ele havia sido o assassino da sua ex-esposa e do seu irmão. Quando um inocente é tido por culpado, quando um culpado é tido por inocente, nós temos injustiça. E eu imagino que, se não para vocês, que talvez essas situações não tenham envolvido conhecidos, mas certamente para aqueles envolvidos na época, isso repercutiu e trouxe um gosto amargo na boca. E não é errado, até porque nós vemos aqui Salomão claramente mostrando que o justo juiz, o Senhor, não somente despreza quando há injustiça, mas ele abomina. Lembra quando nós trabalhamos em capítulos anteriores coisas que Deus considera abomináveis, e a palavra ali, abominável, é um sinônimo para detestar. Deus, ele detesta. E como vimos, ele não só detesta o ato, mas como aqui, mais uma vez no verso 15, Salomão não está dizendo que Deus considera abominável a injustiça, mas ele considera abominável os que praticam essa injustiça. Seja justificar o culpado ou considerar o justo culpado. E isso não somente está aqui em Provérbios. Neste capítulo, Salomão vai recuperar
esse tema da injustiça no capítulo 24, mas ao longo do Antigo Testamento nós também vemos vários episódios da Bíblia em que claramente nós vemos que Deus de fato considera abominável a injustiça. Nós vemos isso em Êxodo 23:7, nós vemos isso em 1 Samuel 8:3, Salmo 82:2 e em Isaías 5:7 e também no verso 23. E Malaquias, o último dos profetas menores, no capítulo em que ali Deus fala que odeia o divórcio, no mesmo capítulo, se eu não me engano, no mesmo versículo, ele também fala que odeia a violência. E a violência ali que o profeta está dizendo que Deus odeia, que Deus considera abominável, era uma violência de injustiça. Então não é apenas o entendimento de Salomão. Isso é algo que Deus claramente revela nas Escrituras. E como nós vamos compreender, então, as consequências, o dano que é quando nós praticamos essa injustiça, por N motivos, onde nós consideramos um culpado inocente ou quando nós consideramos o inocente culpado. Nós vamos ver, então, essa noite, as consequências do pecado da injustiça por exemplos na Bíblia. Nós não vamos esgotar, são vários exemplos, mas nós vamos ver tanto no Antigo e no Novo Testamento. O primeiro deles, que nós vamos ver quando no Antigo Testamento, quando um inocente foi tido por culpado e os culpados foram temporariamente inocentados, é um episódio curioso que se encontra no livro de Reis, 1 Reis, capítulo de número 22, onde nós temos aqui, durante o reinado do rei Acabe, um período de aliança com o rei Josafá, do Reino do Sul, Judá, e naquela época havia apenas na corte do rei Acabe um profeta que não havia se dobrado aos caprichos desse rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. O seu nome é Micaías. E no capítulo 22, a partir do verso de número 13, nós vemos então o próprio rei Josafá falando para o rei Acabe, olha, não tem mais ninguém aqui, além desses profetas que falaram, não, podem guerrear, Deus vai dar vitória, ou seja, falaram aquilo que o rei Acabe queria ouvir. Mas Josafá, que era um homem temente a Deus, percebeu ali, pelo discernimento que vem do próprio Espírito Santo, que aquela profecia não era tão verdadeira assim. E Acabe, então, fala, olha, tem um tal de Micaías, mas ele nunca fala aquilo que eu gosto. Então, se ele não fala aquilo que eu gosto, eu mandei ele ser preso. E então Josafá falou, não, vai lá chamar ele. E aí, a partir do verso 13, nós temos, então, não vou ler todo o restante do capítulo, apenas alguns versículos para os irmãos entenderem o quão horrível é, não só para nós o sentimento de injustiça, mas mais ainda para o Senhor, que é o justo juiz. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo, olha, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Respondeu Micaías, a prova de que ele realmente era um profeta, um homem da parte de Deus. Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, lhe perguntou Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu, sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele. E aí nós temos aqui versículos onde Micaías, ele apresenta de fato o que Deus havia lhe falado. Respondeu a partir do verso de número 24. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías, porque a visão que ele teve e que ele compartilha com Acabe é que um espírito da parte do Senhor iria enganar Acabe por meio dos falsos profetas. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse, por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías e devolvei-me a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isto, vós todos os povos. E adivinha o que acontece nos versos seguintes? Acabe morre.
como Deus havia profetizado. Então, Micaías não havia feito nada para ser preso. Nessa situação, ele era um inocente, mas ele foi tido por culpado de não falar aquilo que agradava a um rei mesquinho, a um rei imaturo, a um rei rebelde, a um rei desobediente. E os falsos profetas que Micaías desmascarou, falando que o próprio Senhor Deus, para enganar Acabe, utilizou um espírito de enganação, eles continuaram ainda sendo profetas na corte de Micaías. Quando um inocente é tido por culpado, quando culpados são tidos por inocentes, são coisas abomináveis para Deus. Mas nós temos não somente exemplo no Antigo Testamento, mas nós temos no Novo Testamento também. E um exemplo no Novo Testamento, conhecido dos irmãos, é aquele envolvendo Estevão, chamado primeiro Mártir da igreja primitiva. Um diácono, um eloquente pregador do Evangelho. E o que nós vemos a partir do capítulo 6 de Atos, não vou ler todo o capítulo 6 e o capítulo 7, apenas peço que os irmãos acompanhem, é que, a partir do verso de número 8, nós vemos como que Estevão foi alguém que Deus destacou, concedendo a ele dons, principalmente o dom da palavra. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de um anjo. Olha que interessante. Séculos e séculos e séculos e séculos antes de nós termos vários casos incontáveis, que muitos de vocês sabem até mais do que eu, de corrupção, entre grandes figuras no nosso país, governantes, políticos. Antes mesmo disso, nós já vimos aqui como que o povo, a massa, sempre foi uma ferramenta para propagação de injustiça, para propagação de mentiras, o que hoje nós chamamos nas mídias de fake news, que é mais antigo do que andar para frente. O primeiro propagador de fake news foi o próprio Satanás no Éden, não é verdade? E então no capítulo 7 nós temos a defesa de Estevão, que nós temos ali ele trazendo uma aula de história do povo de Deus. Fico imaginando o quão indignado deviam ter ficado aqueles homens. Como é que pode alguém que não foi um discípulo de nenhum rabi, alguém que está seguindo um homem que nós identificamos como um falso Messias, ele sabe mais do que nós. Pensa como que isso não deve ter inflamado a ira deles. Isso nós sabemos, por quê? Quando ele terminou de proferir a sua defesa, pois ele era inocente, o que nós vemos aqui? A partir do verso número 54, ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Sabe o que é rilhava? Eles estavam assim, ó. Quase possesso o negócio. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra eles e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. E apedrejamento, irmãos, parênteses, não eram pedrinhas que as pessoas tampavam, não. Era coisa parecida com o tamanho dessa Bíblia aqui, ó, na cabeça do sujeito e no corpo, até ele morrer. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele invocava ao Senhor: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhando disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras adormeceu. E o primeiro versículo no capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. O mesmo apóstolo Paulo se tornaria um grande expoente do evangelho. Ele foi cúmplice do apedrejamento de Estevão. Mais uma vez nós vemos aqui
o inocente sendo tido por culpado e os culpados, que eram o povo do Sinédrio, que nos versos finais ele mesmo fala, ora, vocês crucificaram o santo, vocês crucificaram o Messias, o Filho de Deus. Eles continuaram com seus cargos, continuaram nos seus serviços. Injustiça. Não é algo que o Brasil criou, não é algo que o Ocidente gerou, isso é algo que desde que o pecado entrou na humanidade, sempre existiu. Com esses dois exemplos, eu creio que ficou claro para nós que realmente, se isso é algo que nos incomoda, que dirá aquele que é o justo juiz? Ele considera abominável, ele detesta, ele odeia quem pratica a injustiça. Quem olha para o culpado e fala inocente, quem olha para o inocente e declara que ele é culpado. Agora, o evangelho, ele, como o próprio Paulo diz em Coríntios, ele é tão louco que ele mostra que existe uma única circunstância, onde o justo juiz não considera abominável, não há injustiça quando um inocente, ou melhor dizendo, quando o inocente é declarado culpado. E assim como eu citei exemplos extrabíblicos, eu gostaria de citar um caso muito interessante que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Certa ocasião, em um dos campos de concentração, em Auschwitz, houve uma tentativa de fuga dos prisioneiros, os judeus que estavam sendo tratados piores do que animais, vocês sabem disso. E então, como forma de punir a esse levante, soldados nazistas daquele campo de concentração resolveram pegar um dos prisioneiros para executá-lo, como uma mensagem: olha, se vocês quiserem fugir de novo, vai ser pior para vocês. Só que essa pessoa que foi escolhida, ele era um pai de família. Ele estava com seus filhos, ele estava com a sua esposa. Eis que então se levantou um homem chamado Kolbe, e ele falou: olha, eu vou no lugar dele. E ele não havia tentado fugir. Esse que havia sido escolhido tentou fugir, mas ele falou: não, fica aí com a sua família. Eu vou no seu lugar. Não porque eles eram amigos, não porque eles eram irmãos, nem mesmo porque partilhavam da mesma fé, mas porque ele assumiu a culpa de outro para que o culpado fosse declarado inocente. Porque ele deliberadamente, ele decidiu assumir a culpa. E isso nos remete a quem? Obviamente, nos remete ao único caso na história em que nós tivemos um homem que nunca fez nada de errado. Um homem que nunca cometeu transgressão alguma. Um homem que nunca ofendeu ao Pai, Santo, Santo, Santo. Um homem que não era apenas um homem, mas que também era Deus encarnado. Jesus. Quando em Isaías é profetizado que agradou ao Pai moê-lo, o texto não diz que o Pai considerou abominável o sacrifício de Jesus. Ora, mas Jesus não era o inocente, o justo, e ele foi tido por culpado. Ele fez parte de um tribunal onde ali fake news se colocaram contra ele, chamando de blasfemador, chamando de um falso Messias, e pegando alguém que havia sido responsável por criar um levante, que naquela época seria punido pela crucificação, Barrabás, e esse sim foi inocentado, e aquele que o próprio Pôncio Pilatos falou: olha, não estou vendo nele erro algum. Por isso que ele diz: lavo minhas mãos, entrego esse justo a vocês, façam o que quiserem. Mas então, a Bíblia está em contradição, pastor? Se o próprio Senhor Jesus, claramente na Bíblia, é declarado como o justo, aquele que nunca pecou, aquele que nunca transgrediu, aquele que nunca houve nenhum dolo na sua boca. Mas por que então que Deus não considerou isso abominável?
Por quê? Não foram homens que tiraram a vida de Jesus, como ele mesmo havia dito para os seus discípulos certa feita: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. O que nós temos aqui, como certa vez foi muito bem ilustrado por um pastor num sermão, imagine a seguinte situação: pegue o crime ou pegue aquilo que para você seria a coisa mais escandalosa, a coisa que te daria mais raiva e ódio se alguém praticasse, se alguém fizesse. E para você essa pessoa deveria apodrecer na cadeia, essa pessoa deveria ter prisão perpétua, essa pessoa deveria ser torturada. Não sei como você imaginaria o castigo dessa pessoa. E então você tem um justo juiz diante dessa pessoa que cometeu as piores atrocidades, as maiores ofensas, e no final ele fala: caso encerrado, você está absolvido. E aí você: o quê? Não é possível. Olha quantos crimes essa pessoa cometeu. Olha quantos erros. Olha que atrocidades. Mas a resposta foi: o meu filho tomou o lugar. Não há injustiça nisso. Ninguém forçou o Filho de Deus a morrer na cruz. Ele deliberadamente fez isso. Ele decidiu fazer isso. Porque eu e você somos o centro do coração de Jesus? Claro que não. Porque em João ele não fala: a minha comida é fazer a vontade desse povo que eu vou morrer. A minha comida é fazer a vontade do rebanho que o Pai me deu. Ele diz que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Porque isso já estava decretado desde antes da fundação do mundo. Como lá em Apocalipse 13:8 diz: o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, antes do pecado, antes de Adão e Eva, antes do haja, já estava determinado que o único justo que já pisou nessa terra, o justo, o perfeito, o inocente, o Filho de Deus, carregasse naquela cruz a ofensa eterna que eu e você cometemos contra um Deus eterno. Foi por amor. Por amor ao Pai, por cumprir a vontade do Pai, também foi por amor a mim e a você. Um amor que antes de você conhecer a Ele, um amor que antes de você proferir as suas primeiras palavras, um amor que antes de você se mostrar para o seu papai e sua mamãe, quando você ainda estava sendo formado e gerado no ventre, Ele já o amava. Não há injustiça. Essa não é uma história de injustiça. Essa é uma história louca. Completamente louca. E se você tivesse nessa situação de que cometeu a pior das piores atrocidades e esperando o castigo, o juiz chega para você e fala: ó, tira ele, ele está absolvido. O que você faria quando descobrisse: mas quem pagou a minha pena? Você chegaria e fala: olha, obrigado por ter pagado minha pena, agora eu vou continuar vivendo a minha vida à torta e à direita. Você chegaria e fala: mas eu não pedi, quem é você para fazer isso? Não. Se você foi alvo dessa nova vida, a reação minha e sua diante do justo, que foi tido por culpado pelo seu pecado, é se quebrantar, é se humilhar, é se quedar aos pés, como Maria fez, derramando aquele perfume de alabastro, como nós cantamos agora há pouco. Porque a maior de todas as maravilhas que Deus fez por nós não são curas físicas, isso é uma maravilha. Não é a bênção do casamento para aqueles que estão solteiros, isso é uma maravilha. Não é a bênção de ser pai e mãe, isso é uma maravilha. Não é a bênção de um emprego, não é a bênção de uma casa, de um carro, de sonhos e projetos. É saber que antes eu estava morto, condenado, não a uma prisão, mas ao castigo, ao fogo eterno, sofrimento no inferno, para agora ter vida, e vida em abundância. Isso é o Evangelho. Não é simplesmente uma história que eu ouvi uma vez e que eu não preciso ouvir mais. Eu e você precisamos voltar ao Evangelho todo santo dia. Eu e você precisamos trazer à memória sempre o Evangelho. Porque é graças a Cristo Jesus,
graças ao único justo que pisou nessa face da terra, que eu e você, ainda que possamos ir para a cadeia, como muitos cristãos estão sendo perseguidos em países em que ser cristão é ser considerado criminoso. Mas nós fomos libertos da pior de todas as condenações, a condenação eterna. O preço foi pago. Foi graça. Mas não foi uma graça barata. Foi graça. Para mim e para você. Para Jesus custou tudo. Custou a sua vida. Mas é por causa dele que eu e você, então, somos declarados justos. Se odiamos a injustiça, primeiro olhe para o seu coração e reconheça que a pior injustiça não é a do político A, B ou C, do governante, da celebridade, do fulano. É aquilo que você fez ofendendo o Deus eterno. O Deus que te criou, que deu tudo o que você precisa e necessita. E você virou as costas para ele dizendo, seja feita a minha vontade, não a sua. Não há injustiça pior do que essa. O mundo vai falar que, não, a pior injustiça é tal, é de corrupção. Não, a pior injustiça é quando aqueles que foram criados à imagem e semelhança de um Deus santo, justo e bom, como acabamos de cantar, vira as costas para ele e fala, eu não te quero mais. Isso é pior de todas as injustiças. Mas quando Jesus nos dá uma nova vida, ele nos dá um novo coração, e com esse novo coração nós somos capazes de falar, Abba, Pai, nós somos capazes de clamar, nós somos capazes de dizer, ser propício a mim, pecador, eu deveria estar aí no seu lugar. Obrigado, Senhor. Essa foi a maior de todas as bondades, essa é a maior de todas as maravilhas, a nova vida em Cristo Jesus. E se você ainda não tem isso, meu irmão, você pode ser considerado na sociedade, você pode ser considerado no seu trabalho, você pode ser considerado na sua escola, você pode ser considerado na sua família, você pode ser considerado até por pessoas dessa igreja como uma pessoa justa. Se você não tem o Filho, se você não tem a dívida paga pelo o justo, pelo o inocente, o que te aguarda não é uma prisão. O que te aguarda é o castigo eterno. Mas ele ainda salva. Ele ainda opera. Ele ainda realiza maravilhas. E como diz uma canção bem conhecida, e o maior milagre operou em mim. E ele quer operar em você. Não endureça o seu coração. Deus odeia a injustiça. E como que ele resolveu o problema da injustiça? Fazendo, à primeira vista, aos nossos olhos, uma injustiça ainda maior. Mas não foi injustiça. Foi a maior expressão, o maior ato de amor nessa história. Que o mundo já viu. E que jamais verá outra vez. Porque não haverá ninguém como aquele que é o nosso Rei Sublime. Não haverá ninguém como aquele que é o Messias, aquele que é o Senhor Jesus. Porque ele não foi apenas o melhor homem, mas ele foi o homem-Deus, Deus encarnado, para resolver o meu e o seu problema, pagando a dívida dos nossos pecados. Foi por amor ao Pai, a vontade dele. Foi por amor a mim e a você. E o que temos feito com isso? Como temos reagido a esse que nos fez ser declarados justos perante o justo juiz, e não mais culpados, não mais inimigos, não mais perdidos, não mais mortos.